Olá, aqui é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, na cirurgia plástica descomplicada. O assunto que a gente vai conversar hoje é sobre o tratamento cirúrgico dos implantes de PMA, que é o polimetilmetacrilato, na face. É um assunto super polêmico e super interessante também. Como é que surgiu tudo isso? Em torno aí mais ou menos de 20 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, surgiu no mercado um produto chamado polimetilmetacrilato, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto também na América Latina. Esse produto, ele foi um boom na época que ele surgiu, por causa que nesse momento os preenchedores de ácido hialurônico, que hoje são os produtos preenchedores faciais mais famosos, mais conhecidos e mais usados, eles tinham uma durabilidade muito pequena, em torno de 3 meses. Então tinha muita pouca utilidade e eficácia esses preenchedores de ácido hialurônico. Já o PMA, o nome comercial mais conhecido na época era o Metacril. Ele tinha um efeito definitivo, então tinha um resultado definitivo. Ele tinha um preço muito barato, então era muito em conta fazer o uso de grandes quantidades desse produto, e ele praticamente dominava o mercado nesse momento, sendo considerado praticamente um produto padrão ouro para uso. Então, muitas técnicas foram desenvolvidas com o uso do PMA e ele foi largamente utilizado por muitos anos. E depois, com a evolução dos produtos à base de ácido hialurônico, foi gradativamente diminuindo. Também, na mesma época, saiu a portaria do uso desse produto, do PMA, para pacientes HIV positivo que tinham a lipodistrofia facial em função do uso dos antirretrovirais. Hoje existem antirretrovirais mais modernos que já não causam tanto esses problemas, mas aqueles antirretrovirais mais antigos, eles causavam um problema na face, que é chamado lipodistrofia, ou seja, a pessoa acabava ficando com o rosto mais murcho, e tu conseguia identificar essas pessoas na rua quase que taxando elas, aquela pessoa é uma pessoa HIV positiva apenas visualizando a pessoa. E aí, com um lobby da população HIV positivo, eles conseguiram, através do Ministério da Saúde, a aprovação de algum tratamento para que essas pessoas tratassem essas sequelas causadas pelos antirretrovirais, porque também isso era algo que poderia inibir as pessoas de fazer o tratamento para o HIV, o fato de causar essas sequelas e elas não terem nenhum tratamento e ficarem visíveis na rua. O que aconteceu nesse momento que saiu a portaria, o produto aprovado e que não mudou até hoje, ele continua sendo a mesma portaria, foi o polimetilmetacrilato. Então o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, aprovou esse tratamento para os pacientes HIV positivo. E também foi feito muito uso desses produtos nesse tipo de paciente. Então teve 2 universos de pacientes, tanto os pacientes HIV positivo quanto os pacientes para uso estético, os pacientes não HIV positivo. Então a gente teve um grande boom de pacientes que já fazem mais de 20 anos e hoje é usado menos, mas ainda alguns médicos ou profissionais não médicos continuam aplicando esse produto. E o que aconteceu? Hoje considera-se pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que esse produto, com a evolução histórica de outros produtos melhores, que ele não deveria mais ser utilizado para o tratamento estético da face, como preenchedor. Ele não é mais um produto recomendado. Passou o período histórico que só tinha ele e hoje não faz mais nenhum sentido mais utilizar o polimetilmetacrilato. Porque quais são os problemas que acontecem? Ele é um produto definitivo, então se houver uma sobrecorreção ou alguma reação ao produto, não é muito difícil tirar ele da face, diferente de um ácido hialurônico, que a gente pode desmanchar ele com um produto chamado hialuronidase, é um produto reversível, ou, por exemplo, com o uso da gordura, que é um produto biocompatível. Então, muitos pacientes fizeram esse uso e hoje a gente tem um boom enorme dos pacientes no Brasil inteiro
e no mundo com esse problema, né, de sequelas de grande quantidade de uso do polimetilmetacrilato. E acontece que o tratamento de colocar esse produto é muito simples, mas a retirada é muito difícil. Então, os pacientes que encontram essas sequelas, que têm essas sequelas, dificilmente encontram um médico para fazer a retirada. Eu vou contar da minha experiência. Eu, quando fazia residência em cirurgia plástica, quando chegava esses pacientes lá na residência, que era o local ali que captava os pacientes de todo o estado de Santa Catarina, a resposta que a gente tinha da nossa chefia era: não mexe com isso, isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Então eu não tive a oportunidade de fazer nenhum caso de cirurgia de retirada de polimetilmetacrilato na minha residência médica. E assim é a realidade do Brasil inteiro. Então por isso tem muita dificuldade de encontrar um cirurgião plástico que faça essa cirurgia. E como que eu fui desenvolvendo então as minhas habilidades e minhas técnicas para o tratamento dessas sequelas? Se tu procurar na literatura médica, primeiro tu tem que procurar na literatura médica, ver se tu acha artigos nacionais ou internacionais explicando o que fazer. E na verdade, o que acontece, desafio qualquer pessoa que possa até postar aí depois nos comentários, que coloque algum artigo. Não existe. Os artigos que tem são muito básicos, com as técnicas muito basais, não cobrindo a complexidade que ocorre com esses casos. Então, eu vou contar um pouquinho aqui da minha experiência que surgiu na minha prática. Em cada caso que eu fui fazendo foi um caso único, e aí sim eu fui adquirindo uma expertise e hoje um raciocínio em que eu consigo hoje fazer com bastante segurança a retirada desses produtos. Então, eu criei uma classificação minha, ainda não publicada, né, algo que eu criei mentalizando e raciocinando, revendo meus casos, em que a gente poderia classificar as complicações do polimetilmetacrilato colocado na face de 3 maneiras. O primeiro caso, vou explicar o que é e um exemplo de um caso que eu operei. O primeiro caso seria quando o produto é colocado numa região da face muito profunda, em que normalmente não dá problema se ele for colocado em quantidades corretas e no plano correto. Mas quando ele é colocado numa parte profunda e colocado de uma maneira exagerada ou de uma maneira incorreta. O que acontece? Essas situações são as mais raras, ou seja, vamos botar que isso aí se encaixa em 5% dos casos. E, graças a Deus, muito bom que é assim, porque são os casos mais difíceis e mais perigosos de serem operados. Eu tive um caso assim, que ele veio através de um colega meu, né, o doutor João Vilela, cirurgião de cabeça e pescoço. Na verdade foi ele que me convidou para operar esse paciente junto, em que era um paciente masculino e que foi colocado o PMA profundamente na região maxilar e malar, em grande quantidade na profundidade. Então houve 2 erros: primeiro, em grande quantidade, que deu um volume muito grande nessa região, e em segundo lugar, porque foi colocado na região malar. A região malar só é colocado quando você quer colocar em mulher, para dar esse top model look, não em homem. Então aquilo ali feminizou o rosto de uma pessoa masculina. Então houve um erro de colocação em grande quantidade e também um erro na caracterização, fez um preenchimento feminino no rosto masculino. E o que acontece? Quando eu e o Dr. João olhamos esse caso pela primeira vez, não tinha nada, nenhum artigo que nos dissesse como fazer. Então a gente teve que pensar, rebolar aquilo no transoperatório de como resolver o problema desse paciente. Então foi uma cirurgia bastante complexa, ela é de alto risco de lesão dos nervos faciais. Então por isso que é um caso muito difícil, porque ao tentar resolver o problema do paciente, a gente corria o risco de causar uma paralisia facial nesse paciente, o que poderia ser até pior do que ter essa sequela do polimetilmetacrilato. Então nessa cirurgia eu fiz as incisões faciais, fiz o descolamento facial, e o Dr. João, que é acostumado a tratar cânceres profundos na face, fez a retirada profunda, dissecando os nervos para fazer essa ressecção de maneira mais cautelosa, cuidadosa possível do excesso de produto. O que acontece? Toda vez que você retira essa grande quantidade de produto, fica um vazio naquela região, que é uma nova sequela. Você tinha um excesso, agora você tem falta de volume na face.
Então eu descolei um retalho aqui de uma aponeurose facial, que a gente chama de SMAS, e fiz a rotação dela para fazer a cobertura daquela região faltante após a retirada do PMA. E aí fizemos a plástica facial, esticamos a face dele também para melhorar a flacidez que ficou, e o paciente teve inicialmente uma paralisia temporária por pequenos ramos faciais que foram lesados, mas logo com o tempo ele teve uma recuperação completa dessa paralisia. A segunda situação, que é muito comum, mas ela é muito mais fácil de resolver, eu colocarei, vamos botar em mais ou menos uns 80% das situações, é quando o PMA ele é colocado num plano profundo ou parcialmente profundo, mas ele não está tendo reações inflamatórias, ou seja, o paciente não está tendo aquelas reações de vermelhidão, calor, aumento de volume, que faz com que muitos pacientes utilizem corticoides, né, que são remédios para controlar a inflamação, ou imunossupressores, ou imunomoduladores. Alguns pacientes que entram em contato comigo sofrem muito, às vezes têm que tomar essas medicações a cada 20 dias, e o grande problema desse uso de corticoide, de uso crônico, é que ele é um remédio que vai comprometer sistematicamente o organismo da pessoa, fazendo que ele pode ter uma reação cushingoide, ou seja, de um descontrole hormonal generalizado da pessoa, possa ficar diabética, ter obesidade, ter acne, ter diversos problemas endocrinológicos por uso excessivo dessa medicação. Então são pacientes que não têm esse tipo de problema. Esse produto ele está sendo colocado num plano profundo, mas sem dar nenhum problema. Acontece que com o envelhecimento da pessoa, ele estava bonito quando foi colocado na época, mas com o envelhecimento o que acontece? Aquele produto foi colocado aqui, ele com o envelhecimento do rosto ele foi se deslocando e saiu do local. Ou aquele produto foi colocado aqui no ângulo de mandíbula, com o tempo ele foi se deslocando e indo em direção à boca ou em direção ao pescoço. Então houve um deslocamento, a pessoa ficou um formato inestético. Então nesses casos, a gente não faz a retirada do PMA, né? Então isso é muito importante salientar, porque muitos pacientes que entram em contato, eles falam: doutor, você tira o produto. Não, nem sempre é necessário tirar, se não está tendo nenhuma reação, a gente só precisa recuperar a harmonia do rosto da pessoa. Então o que a gente faz? A gente faz a cirurgia do lifting facial e trabalhando nos planos profundos da face, a musculatura, a face muscular da face, a gente traciona a face profundamente e reposiciona esse PMA que estava deslocado na sua posição de origem e faz o lifting facial. E a pessoa vai ter de volta aquela harmonia facial dela e vai conviver com o PMA até os últimos dias da sua vida sem problema nenhum. E a terceira situação, que é altamente complexa também, eu colocaria uns 15% dos casos, são situações onde o produto, o PMA, ele é colocado num plano mais superficial. Então, normalmente aqui na glabela, no nariz, aqui no sulco nasogeniano, na região labial, em que ele fica num plano mais superficial. Ao ser colocado no plano mais superficial, a pessoa sente nodulosidades muito grandes próximo à pele. É mais comum ter essas reações porque as bactérias conseguem entrar ali pelos folículos pilosos, pela pele, então eles têm mais reações de biofilme, ou seja, bactérias conseguem entrar dentro do PMA e dar essas reações de infecção, ou seja, é uma situação que a gente chama de biofilme. O que seria isso? Não tem nenhuma infecção extrema, que a pessoa chega a ter febre e dá uma reação de purulenta na região, mas a pessoa também não fica normal. Então fica uma briga entre o sistema imune atacando uma bactéria, que o sistema imune não vence a bactéria e a bactéria não vence o sistema imune. Fica aquela briga entre os dois sistemas e a pessoa tendo aquela reação inflamatória, em que a pessoa fica com vermelhidão, aumento de volume, dor, calor, e a pessoa acaba tendo que tomar aí o corticoide frequentemente, uma vez por mês, várias vezes por mês, e a vida dela vira um verdadeiro inferno. Nesses casos, a gente realmente tem que fazer a ressecção, a retirada do produto. Aí sim a gente faz a retirada do produto, tem que ser feito, não é tão perigoso quanto fazer a retirada profunda, então como ele está mais superficial, tem menor risco de lesão dos nervos, então a gente faz a ressecção do produto. Só um porém, muitas vezes o produto está tão próximo à pele que a gente não tem como tirar esse produto sem cicatrizes. Então, por exemplo, quando está aqui no sulco nasogeniano, infelizmente vai ter que ter uma cicatriz aqui no sulco nasogeniano, em que a gente vai ter que retirar uma fatia de pele e um pouquinho do plano subcutâneo, da gordura, junto com o metacril.
Se é no lábio, a gente vai ter que tirar uma fatiazinha do lábio, né, de tecido labial também. Se é na região palpebral, vai ter que tirar um pouquinho da região palpebral e assim vai. Normalmente vai ter que tirar uma fatia de pele junto, um pouquinho de pele, e vai ter uma cicatriz. Então é uma coisa inevitável, vai ter cicatriz, não tem como fazer sem cicatrizes. Muito se fala sobre o uso do laser, que é para tratamento sem cicatrizes, mas a gente considera o laser um tratamento duplo, misto, o uso do laser e cirurgia. O laser, só ele puramente assim, normalmente não consegue fazer o tratamento desses problemas de polimetillo metacrilato. Mas o importante, após dito tudo isso, é que com todo esse raciocínio, hoje quando chega um paciente para nós, que antes a gente pegava todos os casos como fosse o primeiro caso da vida, e tinha toda aquela ansiedade, aquele medo, aquele estresse do que fazer, e tinha que ainda programar e pensar o que fazer em cada caso. Hoje nós já temos uma experiência vasta de muitos casos feitos, e quando o paciente chega para nós, a gente já sabe com certeza absoluta o que tem que ser feito, já temos o planejamento do que vai ser feito, e apenas é necessário todo esse esclarecimento, que às vezes é difícil explicar para o paciente todos esses detalhes numa consulta, para ele entender. Então, por isso é muito importante esse nosso canal, para esse esclarecimento. E então a gente vai conseguir oferecer para o paciente um tratamento. Então a gente consegue oferecer, e gostaria que outros profissionais aprendessem também, porque não existe mais necessidade de tantos pacientes pelo Brasil e pelo mundo rodarem recebendo sempre o não, porque esse medo dos médicos de fazerem um procedimento, eles não negam o caso de você por maldade, eles negam realmente por medo. Eles têm medo de, ao fazer o procedimento, causar uma sequela ou causar uma paralisia facial. Mas sendo pensado, estruturado dessa maneira, a gente consegue fazer com bastante segurança e entregar bons resultados, e o resultado possível, né? Muitas vezes possível, não a pessoa às vezes não consegue ficar com aquele rosto perfeito como ela gostaria, mas um resultado possível, uma melhora, né? Desses problemas do PMMA. Também é muito importante explicar, principalmente para os pacientes que têm essas reações inflamatórias frequentes e com uso de corticoide, que a cirurgia de retirada, ela sempre vai ser uma retirada parcial, a gente não consegue tirar 100% do produto. Então o paciente nunca está isento que ele, após a cirurgia, ele nunca mais vai precisar tomar um corticoide ou imunossupressores. Talvez ele possa vir a ter uma reação futura, mas como a gente vai fazer uma grande retirada desse produto, então a gente vai tirar o principal, 80%, 70%, a probabilidade de ele ter que voltar a tomar esses medicamentos é muito menor. Mas a pessoa não está isenta de ela poder ter ainda uma reação, sendo a probabilidade menor e também uma reação numa intensidade menor. Então, gente, agradeço a atenção de todos. Fica ali o espaço para quem tiver dúvidas, perguntas, comentários. Dê o like para quem gostou desse vídeo, para que mais pessoas que têm esse problema do PMA possam saber que tem tratamento, que tem solução, para que outros profissionais de saúde também se interessem a ajudar essas pessoas. E caso você tenha alguma pessoa que você conheça que tem esse problema, compartilhe o vídeo, né? E estamos aí à disposição, e muito obrigado.